Raciocina comigo. O mandamento de Deus, um dos mandamentos, é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas muitas das vezes nós mesmos se colocamos em situações que podíamos ter evitado. Mas nós mesmos se sabotamos nós mesmos. Como que nós vamos amar o nosso próximo se nós não conseguimos muitas das vezes amar nós mesmos? Se desviar da iniquidade. Deus, reconhecendo isso, como ele é um Deus onisciente, ele conhece o teu dia de amanhã antes do sol nascer, ele já tem o teu dia preparado, ele envia o seu Filho único para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para reforçar esse mandamento, que está em João capítulo 15, no verso 12, que Jesus diz assim: amarás o teu próximo como eu amei vocês. Então nós temos que buscar ser imitadores de Cristo ao amor ao próximo. Não amar o próximo como nós mesmos. Porque nós nem reconhecemos, nem sabemos o que realmente é o amor. A não ser pelo que o Cristo nosso Senhor fez na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, ele tirou o pecado do mundo e no terceiro dia ele ressuscitou. A partir dessa linha de raciocínio, em São Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus ele diz para os fariseus são aqueles que conhecem a lei de Deus, que conhecem os mandamentos, mas não deixam outras pessoas ter acesso aos céus pela fé. Não deixam outras pessoas acessar a verdade, o caminho e a vida, que é a cruz do Calvário em Cristo Jesus nosso Senhor. E o Senhor fala aos fariseus, em São Mateus capítulo 5, no verso 17, que ele não veio abolir a lei. Ele não veio... O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, por assim dizer, foi manifestado pelo corpo. Ele foi justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e elevado ao céu para a glória, para que a lei não fosse revogada, mas que ela fosse cumprida. E essa lei de Deus, pelo próprio Deus, que se deu como sacrifício, por isso que o teu valor é um Deus crucificado, ele se deu como sacrifício, ele cumpriu toda a lei, porque em Cristo Jesus não se teve nenhum sinal de pecado, nenhum sinal de ser um homem que merecesse a cruz do Calvário. Porque naquele tempo, a cruz do Calvário era somente para aqueles que era desajuizado, era para os que cometiam transgressões graves. E em São Mateus, capítulo 17, capítulo 5, no verso 17, Jesus diz que ele veio cumprir. E ele cumpriu a lei. E por Cristo Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 7, no livro da vida, na Bíblia Sagrada, por Cristo Jesus, depois que ele cumpriu essa lei, porque muitos colocam a lei e tem que cumprir aquilo que a pessoa, né, ela determina, por causa que é uma liderança, tem que cumprir o que a liderança falou. Mas a pessoa que não entende a profundidade, ela vai acreditar naquilo que a liderança falou. Sendo que em Hebreus nos revela que o que nos leva acesso a Deus, ao reino dos céus, é somente Cristo Jesus. É somente a cruz. Passou disso, é apostasia
Então não há nada que nós oferecemos para Deus a não ser a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso único sumo sacerdote. Isso está em Hebreus capítulo 7 em diante. Nada nos leva a Deus a não ser pelo próprio Cristo Jesus. Então nós podemos chegar até Romanos para conhecer mais a profundidade desse mistério. No livro da vida, a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 3, no verso 24, nos revela que o único que nos justifica foi o que o Senhor Jesus fez na cruz. E por intermédio de Jesus Cristo, nós somos justificados gratuitamente. Gratuitamente por Cristo Jesus. Nós não devemos nada para Deus, porque o próprio Deus se colocou como sacrifício por nós. Ver a profundidade desse amor é inexplicável. Então o próprio Deus se colocou como sacrifício por nós. Ele cuida do sacrifício, isto é, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, sabendo Ele que somos infiéis. Mas tem uma coisa profunda que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12, diz que se nós negarmos a Jesus, Ele nos negará. Se nós somos infiéis, Ele se permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, a profundidade deste amor que Deus cobre o mundo com esse amor. Então, nós não conhecemos literalmente a profundidade disso. Mas aqueles que estão se alimentando da pura palavra, genuína, sem mistura, já tem essa preciosidade nas mãos. Espero que você entenda e você tome posse desta palavra, porque nada nos separa do amor de Deus, somente a nossa rejeição a manter a fé em Cristo Jesus, na cruz e no que Ele fez. Passou disso, é apostasia. Colocou outros elementos a não ser a cruz, a Cristo, e reconhecendo Ele como o único sumo sacerdote eterno e fiel diante do trono de Deus, para que nós possamos ser justificados. Não pelo sangue de animais, mas pelo próprio sangue de Jesus Cristo de Nazaré, da Galiléia. Que Deus siga te abençoando em todas as áreas da tua vida e seguimos juntos na mesma fé. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deus abençoe.